E eu estava andando atrás daquela mulher no sonho, e eu olhava para aquela mulher, e eu pensava no meu coração, o que essa mulher está querendo oferecer, o que ela está mostrando. E de repente eu passei, e nós dois, eu estava a uma distância daqui na parede dela, e nós passamos então em frente a um lugar onde havia muitas pessoas, e muitas dessas pessoas éramos nós, eram vocês aqui da igreja. Eu vi pessoas de outras congregações, outros pastores, e de repente toda aquela multidão era um prédio que não estava pronto, estava em construção, e eu vi muita gente ali, e eles começaram a mexer com aquela mulher, a assobiar, a mexer com ela. E eu virei para aquelas pessoas que estavam naquela construção e disse, por favor, parem com isso. Essa mulher, ela não é um modelo para a gente, ela não é um padrão para a gente, ela não serve dessa forma. Mas as pessoas que estavam ali continuaram a mexer, e eu dizia, e eu comecei a gritar, dizendo, para com isso, ela não é padrão, ela não é modelo. E gritando eu acordei pela madrugada, e quando eu acordei, a Áquila estava acordada já, e ela dizia para mim, o que você estava gritando, que ela não é modelo, que ela não é padrão, você estava gritando aí. E eu falei para ela, eu tive um sonho, e Deus falou comigo. E eu falei, volta a dormir, porque eu preciso ficar sozinho aqui com o Pai. E aquela madrugada, o Senhor começou a ministrar o meu coração, e foi uma das experiências mais gostosas que eu já tive. Eu peguei a minha Bíblia, o Senhor me direcionou para um texto de Crônicas, capítulo 15, capítulo 16. E eu comecei a meditar na palavra do Senhor e comecei a chorar. E o Espírito Santo foi falando, tadinha da Áquila, daí a pouco ela acordou. O que foi, meu amor, que você está chorando? Eu falei, volta a dormir, ele está aqui comigo, fica aí, vai dormir, deixa eu ficar sozinho com ele. E o Senhor ministrou muitas coisas. Eu peguei o meu iPad e comecei a escrever aquilo que o Espírito Santo estava falando ao meu coração. E hoje eu quero compartilhar uma das coisas que Deus falou comigo. E eu queria que você entendesse como igreja, esse lugar para onde o Senhor está nos levando, o que Deus está querendo fazer com a gente. Muitas vezes nós não entendemos a movimentação da glória de Deus, nós não entendemos a movimentação do céu, a movimentação do reino. E muitas vezes a gente para naquilo que está bom, naquilo que está gostoso. Mas entenda, querido, a Bíblia diz que a nossa passagem, o nosso tempo aqui é apenas uma passagem. Nós estamos aqui para um propósito muito maior, nós estamos nessa terra para um propósito muito maior. E esse propósito muito maior, ele vai acontecer para todos aqueles cujo coração se voltarem para Deus. Se o seu coração não se volta para Deus, se o seu coração não entende o Senhor, você não vai conseguir perceber aquilo que Deus está fazendo. E quando você olha a história de Israel, você vai perceber que na história de Israel, toda vez que Deus começava a fazer alguma coisa, eles paravam naquilo que Deus estava fazendo, eles entendiam que aquilo era bom e eles paravam naquilo, eles não percebiam que era apenas uma etapa a ser cumprida, a ser passada para uma próxima etapa, era apenas uma preparação para algo novo que Deus iria fazer. É por isso que nós temos muitos perdidos, porque eles pararam em algum lugar e eles ficaram e eles se contentaram com o que estava acontecendo, e Deus estava empurrando, dizendo, ei, eu tenho algo a mais, é preciso ir além, mas a gente se acomoda. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a igreja primitiva. Ficai em Jerusalém até que do alto. Tinha um tempo delimitado, o até de Jesus era um tempo. Ele estava dizendo, há um tempo para vocês ficarem em Jerusalém, é só até o Espírito ser derramado. Depois do derramamento do Espírito, vocês sairão, serão minhas testemunhas em Jerusalém, aqui nesse lugar, mas também na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Quando eu começo a entender que aquilo que Deus está me dando é para um propósito, é para um tempo, é porque Ele quer me levar além, Ele quer me levar a um lugar mais alto, Ele quer me levar a um lugar maior. Então eu não faço desse lugar que eu estou agora apenas um lugar. Eu faço dele um termo de passagem, um termo para me levar a um lugar, para que eu seja levado a um lugar mais alto. Eu ministrei lá no acampamento de jovens que teve, e depois eu falei também lá no encontro de pastores, no acampo de pastores em Patinga, sobre Salmo 119, versículo 115, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí a pastora Dinalva citou aqui, domingo passado, na hora do testemunho.
Quando o salmista está dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele está dizendo, a tua palavra, Senhor, ela me mostra onde eu estou fincado, aonde eu estou firmado, eu consigo perceber aonde eu estou. Então, primeiro, a palavra, ela precisa me esclarecer o lugar que eu me encontro. Lâmpada para os meus pés, eu clareio agora os meus pés, eu vejo o lugar que eu estou fincado. Mas ela diz que também essa mesma palavra é luz para o meu caminho. Eu então não só vejo onde eu estou, mas eu vejo para onde eu estou sendo levado. Quando eu percebo o lugar que eu estou fincado, eu começo então a poder projetar a minha caminhada e olhar para frente e saber aonde essa luz está me conduzindo. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, querido, não pare no lugar onde você está. Eu me lembro de uma mensagem que eu preguei há um tempo atrás, logo quando começamos a entender a questão da paternidade de Deus. E eu disse para vocês, não parem na paternidade, a paternidade é só um lugar de passagem para um lugar mais alto. Paternidade como visão, como padrão de vida. Porque a paternidade de Deus, ela não se rompe, não se acaba, não se desfaz. Ela está estabelecida sobre a minha vida e a sua vida, amém? Amém? Mas eu preciso compreender isso, querido, porque às vezes Deus está nos empurrando, Deus está nos motivando, Deus está nos impulsionando, e a gente fala, não, mas aqui está bom, porque aqui eu tenho comida. Lembra do povo de Israel lá no Egito? Vontade de voltar, porque lá nós tínhamos cebola, pepino, nós tínhamos carne. Entenda, querido, que Deus está nos movendo para um lugar novo. Eu não vou parar de pregar isso, vocês vão cansar de me ouvir dizendo isso, mas é porque eu acredito exatamente nisso. Deus está nos impulsionando para um lugar novo. E tudo que é novo, e tudo que foge do padrão, e tudo que se estabelece fora do contexto que a gente está vivendo, nos assusta, verdade ou não? Sim ou não? A gente tem medo do novo, a gente tem medo daquilo que é diferente do que eu estou acostumado. Vai eu chegar em casa, na hora do almoço, e olhar para a mesa da cozinha, e ter uma mesa totalmente diferente dos dias comuns. Eu vou olhar para aquilo e falar, o que está acontecendo? Tem alguém que veio nos visitar hoje? Você está querendo alguma coisa. Porque o novo, ele causa espanto. Como assim? O que está acontecendo? Até um corte de cabelo diferente. Você está diferente, hein? Só que, deixa eu te dizer uma coisa, o reino de Deus, ele se baseia na novidade. É por isso que Paulo cita Isaías dizendo, aquilo que o olho não viu. Ou seja, aquilo que é novo. Aquilo que ouvido nenhum ouviu, ou seja, aquilo que é novo. Aquilo que não chegou a nenhuma mente humana, ou seja, aquilo que é novo para mim, mas é velho, porque já está estabelecido antes da fundação do mundo. Isso é evangelho. Mas são exatamente essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido, talvez você está vivendo uma vida de noite, de escuridão, mas a Bíblia diz que o sol já está raiando, um novo dia está surgindo. Isaías profetiza isso. Tem algo novo chegando para mim e para você. É por isso que é um novo dia. Tem algo novo que vai nos alcançar, que vai chegar na nossa vida, no nosso coração. Tem algo que vai causar espanto não só em você, mas as pessoas que estão à sua volta. Mas o segredo é você deixar que a palavra de Deus clareie os seus pés, para saber que você está firmado em Deus, que os seus pés estão estabelecidos na rocha, que nada vai te abalar. Mas mais que isso, saber que há um caminho a ser seguido, a prosseguir. Há um lugar mais alto em Deus para você chegar. Há um novo de Deus para a sua vida. O choro pode até durar a noite toda, mas a alegria, ela vem com um novo dia. O amanhecer traz uma novidade e a perspectiva de eu ter uma vida nova. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E voltando na história de Davi com a arca,
Sabe, queridos, o texto de 1 Crônicas, eu quero te motivar a ler. Eu já disse para algumas pessoas essa semana, lê 1 Crônicas 15 e 1 das Crônicas 16, primeiro livro das Crônicas 15 e 16. Deus me pegou de jeito. E eu quero ler para você o versículo 29. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 15, versículo 29. Oh, glória. Diácono Gabriel. Está vendo? Servindo água para o pastor. Deus te abençoe, meu filho. Obrigado. Aleluia. E ele está bonito hoje. Olha a camisa dele. Que isso, hein? Vamos ler juntos? Todo mundo aqui no telão? Aconteceu que... Lê alto. Não, assim não vale não. A letra está grande, você não precisa de óculos não. Vamos ler todo mundo? Aconteceu que, entrando a arca da aliança do Senhor, queridos, eu estava lendo 1 Crônicas capítulo 15. E cada versículo que eu lia, o Senhor falava ao meu coração. E eu chorava, e eu anotava, e eu chorava, e eu anotava. E eu peguei uma camisa que estava assim, comecei a enxugar as minhas lágrimas. E eu fui me derramando na presença do Senhor. Mas quando chegou nesse versículo, quando eu li esse versículo, eu confesso para você que eu chorei tão alto que a Áquila acordou. E as meninas estavam dormindo no nosso quarto, porque estava muito quente. Aí elas foram para lá por causa do ar. E eu pensei, vou acordar as meninas. E aí eu chorei. Porque Deus trouxe uma coisa no meu coração. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu já te ensinei que todas as mulheres da Bíblia, ou quase todas as mulheres da Bíblia, elas são uma figura da igreja. Amém? Quase todas as mulheres da Bíblia, se não todas, quando você lê sobre elas, você pode correlacionar a igreja. Porque a igreja é a noiva. E aqui o texto está falando de Mical, a esposa de Davi, filha de Saul. Aquela que Saul havia prometido: quem matar o gigante vai casar com minha filha, vai receber o dote, não vai pagar mais impostos, nem ele nem a sua família, não sabendo ele que seria Davi o seu sucessor, o próximo rei de Israel. Mas agora a história está contando, e aí para você se localizar na história, Davi estava trazendo a arca da aliança para a cidade de Davi. No meio do caminho, o carro tropeça, Uzá, e aí eu estava, um pastor que estuda hebraico, ele estava me falando que aquele tocar a arca ali de Uzá, não foi um simples tocar, mas no hebraico, a palavra usada lá, eu não vou saber te falar agora, mas a palavra usada quis dizer que ele, quando ela foi caindo, eu não sei se já aconteceu, você está sentado à mesa e de repente um copo cai e você não pode alcançar a mão e você leva o pé para pelo menos amenizar a queda do copo. E esse pastor, ele disse, e aí cabe a gente estudar sobre isso, estou só reproduzindo o que ele me falou. Ele falou que foi mais ou menos isso que Uzá fez. Ele tocou na arca, mas ele não tocou com as mãos simplesmente, ele tentou pegar e ele usou os pés para tocar na arca. E quando ele toca na arca de qualquer jeito, ele morre. E agora Davi então pega e ele fica triste com a situação e abandona aquele momento, e a arca vai para a casa de Obed-edom. 3 meses depois chega a notícia de Davi dizendo: olha, desde que a arca chegou na casa de Obed-edom, desde que ela está lá, a casa de Obed-edom, Obed-de-edom, né? Obed-de-edom, ele está prosperando, está acontecendo, e Davi então decide ir lá e buscar a arca e trazer a arca de volta para casa, para a cidade de Davi. Mas agora ele faz do jeito certo, porque como cantamos, a arca ela deveria ser trazida, carregada, transportada nos ombros dos sacerdotes levíticos, separados para aquilo. Então agora ele seleciona os sacerdotes, ele pega aqueles homens, ele vai buscar a arca, e agora a arca é trazida, escuta isso, quando elas estão trazendo, quando eles estão entrando na cidade de Davi, então diz que Mical estava assistindo o que estava acontecendo pela janela. E enquanto ela assistia, a Bíblia diz que Davi, ele tira o seu manto de rei.
pessoas que dizem que ele ficou nu e tal. A gente fez até uma pesquisa, eu não encontrei isso. Ele tira o manto de rei, ele tira as vestes reais, e ele começa a dançar, porque a Arca da Aliança, ele estava celebrando a chegada da Arca da Aliança na cidade de Davi. A Arca da Aliança representava a presença de Deus naquele lugar. Então ele estava dançando, e não só ele, os seus soldados, as mulheres que estavam ali, todas estavam dançando e celebrando a chegada da presença de Deus na cidade de Davi. Porém, Mical estava assistindo tudo pela janela. E a Bíblia diz que quando ela viu isso, ela desprezou Davi em seu coração. Ela desprezou aquele momento em seu coração. Ela desprezou o que estava acontecendo no seu coração. Tem algumas, se não me falha a memória agora, em Samuel, que conta também essa história, diz que ela vira para ele e fala assim: bonito, hein? Você lá sem o seu manto, dançando no meio daquelas mulheres. E Davi vira para ela e fala: olha, eu fiz isso mesmo. Eu me humilhei e vou me humilhar ainda mais se for necessário. Se for preciso, eu me humilho ainda mais por causa do Senhor. Ele estava dizendo: tudo que eu estou fazendo é porque algo que não tinha, agora tem. Algo que não estava acontecendo, agora vai acontecer. A presença de Deus que estava longe, agora está perto. Aquilo que precisava ser, nunca podia ter saído daqui. E saiu porque os filisteus haviam tomado a arca. Agora está voltando para casa. E eu preciso celebrar esse momento. Eu preciso festejar esse momento. E eu vou fazer isso. Agora, querido, se você pegar Mical, como eu fiz, como naquela madrugada eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração. Ela é uma figura de uma igreja, mas uma igreja que não participa do que está acontecendo, mas está de longe observando pela janela. E quando eu penso em igreja, eu penso na CLPA. Quando eu penso em igreja, eu penso na noiva espalhada pelo mundo afora. Quando eu penso em igreja, eu penso em mim, e só em mim como igreja. E nessa noite eu queria que você pensasse dessa forma em você como igreja. Será que você faz parte da igreja que está celebrando a chegada do novo, a chegada da presença de Deus, da Arca da Aliança? Tinha muita gente ali que não tinha desfrutado da presença de Deus. Eles seguiam rituais, faziam todos os rituais ensinados por Moisés. Tudo que estava escrito no livro de Levítico eles faziam. Eles cumpriam a lei, nas leis, eles faziam sacrifícios, eles faziam cerimoniais, mas o mais importante, que era a presença de Deus, eles não tinham. Eles cumpriam o ritual, trazendo para o nosso tempo de vir à igreja, de sentar na cadeira da igreja, de levantar a mão e dizer glória a Deus, aleluia, de vir à frente trazendo o dízimo e a oferta, de fazer, sei lá, de a paz do Senhor uns dos outros, de participar da ceia do Senhor. Eles cumpriam o seu papel, mas eles não tinham a presença de Deus, porque a presença de Deus havia sido tomada pelos filisteus. Agora Davi está trazendo essa presença. As pessoas estão celebrando a volta da Arca da Aliança para o lugar de direito, mas a mulher de Davi, e se eu olhar Davi como uma figura de Cristo, aquele que traz a presença de Deus, eu posso dizer que Mical é a figura da igreja, da noiva de Jesus. E essa noiva e essa igreja, ao invés de estar lá no meio da festa, celebrando a vinda da presença de Deus, ou a volta da presença de Deus, ela está pela janela assistindo tudo. O olhar pela janela me faz pensar que ela queria saber o que estava acontecendo, que ela se interessou pelo que estava acontecendo. O olhar pela janela me faz pensar que ela estava motivada, de repente, até descer as escadas do seu palácio e ir lá participar da festa também. Porém, quando ela vê Davi dançando, e que naquele momento não estava dançando para ela o despreza em seu coração. Querido, se você pegar a história de Israel, isso é a história de Israel. Israel queria Deus só para ela.
Só para a nação, enquanto Deus queria que Israel enviasse a palavra de Deus e fizesse as outras nações conhecerem a Deus. Se você olhar a história da igreja primitiva, quando Deus permite uma grande perseguição sobre a igreja primitiva, para que eles saíssem e começassem a pregar para as outras nações o evangelho que havia chegado até eles. E é exatamente isso que acontece conosco nesses dias. Nós estamos pela janela observando o que está acontecendo. Mas quando a gente percebe que o que está acontecendo não está acontecendo comigo, mas está acontecendo com o outro, a gente despreza no coração dizendo, isso aí é só mais um barulho que está acontecendo, é só mais um movimento, é só mais uma figura avivalista, mas isso não vale de nada, isso vai acabar. Foi assim quando a CLPA nasceu. É só mais um botecozinho que abriu, mais uma portinha. Isso é só mais um homem doido por aí que diz que vai levar pessoas para o céu. Isso é só mais uma seita, só mais uma religião. Logo vai fechar. Esse ano a gente está fazendo 7 anos de vida. E nós vamos comemorar no final do ano. No culto da virada nós vamos fazer festa, amém? Aleluia! E não só existe, mas existe com fundamentação. Eu ouvi uma palavra esses dias sobre nós que encheu meu coração. Uma pessoa que veio aqui e falou, pastor, eu tenho visitado a igreja algumas vezes e eu louvo a Deus porque eu percebo que o Senhor prega uma palavra e que todos aqueles que ministram fundamentados na Bíblia. É um tempo onde a palavra de Deus está sendo trazida a como o Luiz Hermínio fala, um reabibliamento. Antes de haver um reavivamento, é preciso voltar para a palavra, saber o que a Bíblia está me contando, está me dizendo. E quando eu olho para essa mulher Mical, eu vejo exatamente uma mulher que estava de longe, como uma igreja que assiste o que está acontecendo, mas não se envolve. Deixa eu dizer de novo, é uma igreja que assiste o que está acontecendo, mas não se envolve naquilo que está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa, querido, Deus sempre escolhe um lugar para fazer o mover dele. Deus sempre estabelece um lugar para fazer o mover dele. Deus sempre estabelece um tempo, não adianta que, não, se Deus está fazendo lá, Ele vai fazer aqui também. Não, se Deus está fazendo lá, é porque Ele está dizendo, sai de onde você está e vai para lá, porque Ele tem algo lá para você. A gente vive um engano dizendo, porque a igreja tal, ela está fazendo, esses dias eu vi, eu até brinquei, lá no acampo de pastores, eu falei, esse negócio de paternidade está na moda. Escuta o que eu estou te falando, negócio de paternidade, falar de paternidade está na moda. Agora é moda falar paternidade. Daqui uns dias vai sair aí, nas rádios da vida, campanha da paternidade. 7 quintas-feiras para você receber a unção da paternidade na sua vida. Se não já estiver acontecendo. Sabe por quê, queridos? Porque o cara vê que está funcionando lá, ele diz, não, vou fazer aqui. Não, se está funcionando lá, e Deus está te dizendo que tem algo lá, então corre para lá. Eu estou falando isso com você nessa noite. Às vezes tem um mover de Deus acontecendo, uma unção sendo derramada, e Deus escolheu um lugar determinado para fazer isso. Lê a Bíblia, querido, Deus sempre escolhia um lugar determinado para fazer aquilo que Ele tinha que fazer. Não adianta, se Deus está abençoando lá a casa do Edilson e da Oriana, não adianta, eu vou fazer, o que você faz lá? Eu oro todo dia 3 horas, então eu vou orar também. Não, vai lá na casa do Edilson, vai lá, eu quero experimentar o que vocês estão vivendo. Deixa eu sentir, deixa eu me alimentar disso que Deus está fazendo. Claro que quando eu olho para a igreja como um corpo, a mesma unção que está sendo derramada sobre a cabeça é a mesma unção que vai descer por todo o corpo. E assim toda a igreja vai ser tocada com a unção que Deus está derramando. Eu não tenho dúvida disso, mas eu estou falando de coisas específicas. A mulher de Mical estava no palácio olhando pela janela. Ela deveria estar lá no meio, festejando a volta da Arca da Aliança para a cidade de Davi. Ela deveria estar lá dançando com Davi. Quando ele tirou o manto, ela deveria ter aplaudido ele e dito, que bom que você fez isso, porque isso mostra que você tem um coração humilde, que o governo, que o reinado, ele não toma o seu coração. É por isso que a Bíblia diz que Deus achou a Davi um homem segundo o seu coração.
Se você não sabe, Davi é o homem que tem mais pecados descritos na Bíblia. Mas Deus diz que achou a Davi um homem segundo o seu coração. Você está entendendo o que eu estou falando para você, querido? Você precisa olhar, está entendendo? Você precisa olhar para você como igreja e falar: onde eu estou? Eu estou no meio, no centro da vontade de Deus. Eu estou participando daquilo que Deus está fazendo, ou eu estou olhando pela janela? Ou eu estou no meu palácio, no meu conforto, sentado na minha cadeira de domingo, apenas assistindo o que está acontecendo? Ou eu sou participante dessa vida? A Bíblia diz que só vai ser participante da glória aqueles que participarem do sofrimento. Há um preço a ser pago, há uma renúncia a ser feita, há uma cruz a ser carregada. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Ei, não é assim não, querido. Jesus está voltando e Ele vai buscar aqueles que estiverem prontos, preparados, lavados e remidos no sangue dEle. Aquele que está vivendo a vida com Deus, aquele que está sendo participante daquilo que Deus está fazendo. Eu vejo Mical como essa igreja, e aí eu me lembro de quando Jesus está conversando com Nicodemos, e Nicodemos chega para ele e diz: eu sei que o senhor é mestre, porque o senhor fala diferente, a sua fala é fala de alguém que entende das coisas. O que eu preciso fazer? Você precisa nascer de novo, para ver o reino. Como que eu vou voltar? Você sabe lá, João capítulo 3. Como que eu vou voltar lá para o ventre? Como que não tem jeito de fazer isso? Tem. E tem mais. Para você entrar no reino, você tem que nascer da água e do Espírito. João capítulo 3 fala de duas formas de se envolver com o reino. A primeira forma é nascer de novo para ver o reino. E a segunda forma é nascer da água e do Espírito para entrar no reino. É por isso que eu creio em dois grupos de salvos: aqueles que são salvos para serem salvos e aqueles que são salvos para reinar sobre os que são salvos. Eu acredito em pessoas que verão o reino, mas eu acredito em pessoas que vão entrar no reino, que serão participantes. Mical é a representação dessa igreja que se dispôs a ficar apenas vendo o reino de Deus. Só, querido, que nesse texto há uma resposta de Deus para o meu e para o seu coração. A Bíblia diz que quando Davi chega e entra dentro de casa e vai ao encontro de Mical, Mical vira para ele e fala: bonito, hein, Davi? Olha o que você estava fazendo. Você acha que é bonito o rei tirar o seu manto e dançar no meio das mulheres? Você acha bonito fazer isso? E Davi então dá a resposta que eu já te falei, dizendo: olha, se for preciso eu me humilharei ainda mais por causa do Senhor. Mas a Bíblia diz que daquele momento em diante, escute isso, querido, daquele dia em diante, Davi nunca mais se deitou com Mical. Ele nunca mais teve momentos de intimidade com Mical. E por isso Mical nunca teve filhos. Quando eu olho para essa história, eu vejo exatamente uma igreja infrutífera. Uma igreja que não se relaciona intimamente com Jesus. Uma igreja que não se relaciona com proximidade. Uma igreja que não habita no secreto com o Pai. Uma igreja que não tem um relacionamento. E é por isso que a Bíblia diz, Jesus dizendo aos discípulos: olha, naqueles dias muitos vão dizer: ah, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei em outras línguas, em teu nome eu curei enfermos. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E a palavra conhecer é da mesma raiz do hebraico de conceber. E conceber é o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Quando eles ficam juntos, então a mulher concebe, e aí ela engravida e ela tem um filho. Cristo está dizendo: olha, se você não tem um relacionamento íntimo comigo, você vai se tornar uma noiva, uma esposa infrutífera. Você vai se tornar uma noiva que não gera frutos. Mical é a representação da igreja que não gera frutos. Até aí tudo bem? Amém? A minha pergunta para você nessa noite é: você vai ficar aí olhando pela janela ou você vai descer
as escadas do seu palácio, e descer fala de humilhar-se. Você vai sair do seu lugar de conforto e vai entrar na onda do que Deus está fazendo com a igreja, e vai começar a celebrar, e vai começar a festejar, e vai começar a dançar com Ele. Ou você vai ficar olhando pela janela? Você vai querer sair desse lugar de conforto, ou você vai querer continuar nele, olhando pela janela, a ponto de zombar daquilo que Deus está fazendo? Tem muita gente assim, querido. Eu não acredito nisso que está acontecendo. Claro que você não acredita, você não está participando. Esse negócio aí é só um... Não, querido, eu não estou falando de moveres. Eu sou crente desde que eu nasci. Eu participei de tudo quanto é mover. Eu vi pessoas dizendo que tinham ganhado dente de ouro. Vocês já viram isso? Quem já viu? Gledinho já viu, Gilmário. Eu confesso que um dia eu estava num culto, e o pastor orou e falou: Deus vai dar dente de ouro para as pessoas. Eu falei: nossa, eu tenho coragem de depois vender e fazer um troco com eles. Não estou dizendo para você que eu não acredito. Eu acredito que Deus pode fazer isso. Está conferindo aí, Nandão? O Nandão já está conferindo os dentes lá, se tem algum de ouro lá. Eu acredito que Deus pode fazer. Ele pode qualquer coisa. Mas eu me pergunto qual o propósito disso. E aí eu me lembro de uma mulher, eu estava num culto, queridos, que o pastor orou para dar dente de ouro para as pessoas. E uma mulher chegou para mim e falou: olha aqui, David, olha aqui, abriu a boca, e eu olhei lá dentro, ela: olha, Deus me deu dente de ouro. Eu falei: olha. Mas eu confesso para você que eu não vi dente de ouro, não. Não sei se a minha fé que era pouca demais. Queridos, mas eu acredito que Deus pode fazer isso com um propósito. Vai que Ele vai dar dente de ouro para todo mundo aqui, para você chegar amanhã e ir lá e vender o dente e ofertar aqui para a gente pagar os lotes da igreja. Quando tem um propósito, Deus pode fazer. Confere aí, André, se chegou. Aí não. O pai do Gledinho faz dentadura, moça. A gente vai lá e já mandei fazer as dentaduras. Amém? Você precisa entender, querido, que eu participei desses mover tudo. Eu não estou falando de mais um mover, eu estou falando daquilo que Deus está fazendo no mundo todo. Hoje eu vi um vídeo da igreja na Coreia do Norte orando. Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Cristãos lá são mortos. E eu vi um vídeo de um culto, tinha milhares de pessoas orando, buscando a presença de Deus. Deus está trazendo um mover sobre a igreja na face da terra. E deixa eu dizer, em nome de Jesus, CLPA, nós não vamos ficar de fora desse negócio. Nós não vamos ficar pela janela olhando, amém? Nós não vamos ficar pela janela dizendo: uau, olha que massa que Deus está fazendo. Não, eu quero ser participante disso. Eu quero estar envolvido nisso. Eu quero estar em cima do carro onde a arca está. E eu quero estar dançando com Ele. A Bíblia diz que a glória que está por vir não dá para comparar. Escuta o que eu vou dizer. O que Deus está para fazer na igreja brasileira nesses dias é algo que nunca aconteceu na história da nossa nação. Vocês têm acompanhado as reportagens. O nosso novo presidente, ele tem orado antes das reuniões. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, não fique pela janela olhando. É isso que eu estou dizendo para você. Não fique, não seja Mical. Pela primeira vez, a Rede Globo teve que transmitir uma oração para a nação inteira e para fora do Brasil, pela primeira vez. Mas aí você para e fala: não. Se você andar um pouquinho para trás, você vai assistir um programa chamado Conversa com Bial. Ele resolveu levar duas pastoras lá, a pastora Aline Barros e a pastora
Não, foi com ela, a Bruna Carla. Alguém viu esse programa? Ninguém viu? Eu já ia dar parabéns, porque eles não estão assistindo o Globo, aí você vai levantar a mão. Mas se você entrar lá, você vai ver, elas ministraram naquele programa, não foi, Eliseu? Foi tremendo. Eu e a Acla ficamos ali assistindo, torcendo, dizendo, Jesus, faz alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando eu preguei sobre remissão, é sobre isso que eu estava falando. Deus está remindo a nossa nação. Deus está remindo a nossa nação. E você não pode ficar olhando pela janela. Você tem que ser participante daquilo que Deus está fazendo. Ah, pastor, como que eu vou fazer isso? Começa lá dentro da sua casa. Começa a remir a sua casa. Começa a remir os lugares lá dentro. Começa a orar em cada cômodo da sua casa. Começa a abençoar a sua casa, a sua família, seus pais, seus irmãos. Começa a ministrar. Ei, Deus está fazendo algo tremendo na nossa nação, e você tem que sair dessa janela. Para de ficar só assistindo o que Deus está fazendo, e seja um participante. A Bíblia diz, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. É um tempo de restauração, um tempo de cura, um tempo de transformação. E Deus está nos impulsionando para esse lugar. Quando eu li essa palavra, o Senhor disse para mim, muitas vezes a igreja é como Mical, que fica pela janela assistindo. E quando Deus começa a fazer algo sobrenatural, ainda critica dizendo que nada. Não é assim. Lembra de Eutico lá na pregação de Paulo? Que ele ficou pela janela, sentado na janela, dormiu. Alguns estudiosos dizem que Paulo pregou naquela noite mais de 4 horas. Eu acho que eu não teria ficado na janela, mas eu teria dado uns cochiladas também. Eutico caiu e morreu, porque estava na janela. Querido, sai da janela, futuca seu irmão, fala, sai da janela. Não, mas fala bravo. Esse negócio de bonitinho, hein? Ficar na janela não vai resolver o seu problema, querido. Você está com um problema dentro da sua casa, sua família está sendo destruída e você está na janela assistindo o que está acontecendo. A empresa que você trabalha está quebrando, não está tendo dinheiro para pagar os funcionários, o Estado está quebrado e você está na janela assistindo. Eu e você somos agentes de transformação. Há uma graça sobre nós, querido. Ei, há uma graça sobre a igreja brasileira. Há uma graça sobre as nossas vidas. Eu preciso entender a movimentação do reino. E o reino está se movimentando para a gente ser canal de bênção, instrumento de vida na vida das pessoas. Quando você estiver indo trabalhar amanhã, pela manhã, começa a orar pela sua empresa. Chega lá, chama seu patrão, profetiza na vida dele. Profetiza no administrador, fala, olha, eu profetizo sobre a sua vida, que você vai ser o melhor administrador que tem aqui. Você vai conduzir as finanças dessa empresa. Começa a profetizar. Ei, você precisa acreditar nessas coisas, querido. Eu não estou inventando isso não, isso é bíblico. A Bíblia diz que nós temos um poder de abençoar. Que saia dos teus lábios palavras de bênção e de vida. Seja um instrumento de bênção. Abençoai e não amaldiçoai. Tem gente que recebe um salário mínimo, aí vai receber quando pega e fala, essa miséria não serve para nada. É por isso que não dá para nada, porque você está amaldiçoando o que você recebe. Eu vi um vídeo essa semana de um homem que era catador de papel, e hoje é um dos homens mais ricos do Brasil. Você viu, Albert? Hã? É esse o nome dele, né? Esse aí. Era catador de papel, hoje é um dos homens mais milionários. É milionário. E eu peguei uma frase dele. Escuta isso, o que ele disse no vídeo. Ele falou assim, todo dia eu acordo e penso em uma coisa só. E eu penso naquela coisa de ontem, como foi ontem. E eu falo, hoje eu vou ser melhor nessa coisa, melhor do que eu fui ontem. E ele fala, e eu decido ser melhor em alguma coisa todo dia.
Eu não quero ser melhor em tudo no mesmo tempo, mas eu escolho uma coisa, eu melhoro naquilo. E todo dia eu vou melhorando em alguma coisa na minha vida. Eu não sei se ele é crente, se ele conhece Bíblia, mas ele estava pregando o Evangelho. Porque o Evangelho que nós cremos é um Evangelho que nos melhora todos os dias. Que muda a nossa vida todos os dias. Se você continuar pela janela assistindo, vai chegar um momento que você vai desprezar o que Deus está fazendo. E é por isso que tem muitos infrutíferos no nosso meio. Porque ao invés de serem participantes, ficam pela janela olhando. Que essa palavra encontre o seu coração nessa noite, que você decida sair da janela. Sair desse lugar de comodismo, sair desse lugar que não vai te levar a lugar nenhum, porque aquilo que o olho nenhum viu, aquilo que o ouvido nenhum ouviu, aquilo que não chegou a nenhuma mente humana, é isso que Deus está preparando para mim, para você, é para aqueles que o amam. Deus está preparando algo poderoso, algo novo, algo tremendo, algo sensacional. Deus vai nos surpreender com o que Ele tem para fazer. Escuta, profetas do mundo todo estão profetizando algo sobre a vida da igreja brasileira, e eles estão dizendo: prepare-se, igreja brasileira, porque Deus vai trazer algo poderoso sobre as nossas vidas. Não fique de fora disso, querido, pelo amor de Deus. Coloque-se de pé no seu lugar. Diga para você mesmo: eu não quero ser uma igreja infrutífera. Eu não quero ser infrutífero, eu quero frutificar, eu quero ser alguém que vai gerar muitos frutos para o reino de Deus. Começa a dizer isso, querido, para você mesmo. Eu já falei para vocês, eu tenho algo que eu faço, se não todos os dias, quase todos os dias da minha vida. Eu olho para mim mesmo no espelho e eu começo a profetizar sobre mim. Faz isso para você ver, tem hora que você sente até vergonha de você. Mas quando você faz alguma merda. Pode falar merda aqui não. Esqueci. Nessa madrugada que o Senhor falou comigo, depois eu levantei, eu fui lá para o banheiro, fechei a porta, acendi a lâmpada, e olhei para mim no espelho e falei: Deide, você é um cara de sorte. Você é um cara abençoado por Deus. Hoje você ouviu Deus falar com você. E eu disse para mim mesmo: continue nessa pegada, não saia desse lugar. Querido, eu quero te motivar nessa noite a experimentar a presença de Deus. Quem estava aqui domingo passado, levanta a mão assim. Eu duvido você orar dizendo: Senhor, eu quero que hoje seja melhor do que domingo passado. Eu quero sentir mais do que eu senti domingo passado. Você tem coragem de falar isso para Ele? Feche seus olhos. Então você que quer mais, você tem que fazer algo a mais. O que você fez domingo passado? Faça algo que você não fez ainda. Depois você vai ler lá. Quando Davi traz a arca e coloca a arca, a Bíblia diz que ele fez um lugar para a arca, uma tenda, e ele coloca a arca debaixo daquela tenda. E a Bíblia diz que pela primeira vez, 1 Crônicas 16, pela primeira vez, o povo se reuniu diante da arca e começaram a dançar e a cantar diante da presença de Deus. E começaram a salmodiar ao Senhor. O que você pode fazer nessa noite para Ele? Querido, não tem nada melhor do que a presença de Deus. Não tem nada mais gostoso do que sentir a presença do Senhor. E eu não quero ser presunçoso, mas eu quero dizer para você que nessa noite eu sou um Davi, eu estou trazendo a arca para esse lugar. Eu quero ser como Davi, eu quero trazer a presença de Deus para esse lugar. Sabe por que eu posso fazer isso? Porque Ele habita em mim. Você pode fazer isso porque Ele habita em você. Não fica pela janela não, vai, sai da janela.
Sai da janela nessa noite. Sai da janela nessa noite. Desce a escada do palácio. Sai desse lugar aí. Não é esse lugar que Deus separou para você. Não é. O seu lugar é no meio da festa. É dançando, é celebrando. O seu lugar é na presença dEle. A arca está aqui nessa noite. A presença dEle está aqui. Oh! Yeah. Xararabaraba, xarabacalabarabaxê. Oh. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Há alguém aqui nessa noite que você entendeu que você é uma dessas pessoas que estão na janela, e talvez o seu estar na janela é exatamente estar longe daquilo que Deus está fazendo, longe da presença dEle. Talvez você se desviou por algum motivo, talvez você se afastou, ou talvez você foi tomado pela religiosidade, porque a religiosidade causa isso. Eu cumpro todos os rituais religiosos, mas eu não sinto mais a presença de Deus. Nessa noite o Senhor está te chamando de volta, e Ele está dizendo para você: eu sempre te esperei, e há um lugar para você, e o seu lugar é no meio da festa. O seu lugar é dançando na minha presença, é festejando na minha presença. Eu quero dizer para você, querido, que está nessa condição, você não tem ideia de como o Senhor sonhou com essa noite para você, e como Ele desejou que você estivesse aqui ouvindo essa palavra, para que você saísse desse lugar de comodismo, para que você saísse da janela e viesse para o lugar da festa, para o envolvimento da presença dEle. E se porventura você entende isso, mesmo no lugar onde você está, eu te convido a levantar uma mão dizendo: eu sou uma dessas pessoas, mas eu quero voltar para o lugar da festa, eu quero voltar para o lugar da presença de Deus essa noite. Levante a sua mão para que um dos intercessores ore com você aí. Onde você está, pode levantar.